Olá, hoje vou falar sobre assertividade e vou trazer 7 dicas para que te possas tornar numa pessoa mais assertiva. Certamente já ouviste esta palavra e então vamos perceber o que é que significa assertividade. É a capacidade de expressar ou de transmitirmos as nossas ideias, crenças e emoções, defender os nossos direitos pessoais de forma apropriada, de forma direta e honesta, mas com o cuidado de não violar os direitos das outras pessoas. Ou seja, a assertividade é uma aptidão ou uma capacidade que nós pode ser aprendida e que nós podemos treinando. Não é uma característica da nossa personalidade, portanto, ninguém nasce assertivo. É uma capacidade que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa experiência e qualquer pessoa pode treinar, qualquer pessoa pode aprender esta aptidão. Portanto, basta treinar, basta estar consciente para aquilo que tem que fazer para se tornar numa pessoa mais assertiva. E é isso que vou falar agora. Trago 7 dicas para te ajudar então a seres mais assertivo. A primeira delas é pensar antes de agir. Ou seja, controlar as nossas emoções e os nossos impulsos quando, por exemplo, estamos perante uma crítica e evitar ter um comportamento agressivo, portanto, autocontrolarmos-nos. E antes de ter uma reação, eu pensar, portanto, pensar antes de agir. E tem a ver aqui com o nosso autocontrolo e com a capacidade que nós temos então de controlar emoções, de controlar os impulsos perante uma situação menos agradável ou uma crítica que nos seja feita. Portanto, para te tornares uma pessoa mais assertiva, então tens que desenvolver a capacidade de pensar antes de agir. A segunda dica tem a ver com falar de forma aberta, direta e honesta. Ou seja, eu não posso ter medo de dizer ao outro aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero. Agora, eu posso dizer tudo à pessoa. Eu tenho é que ter a capacidade de comunicar, portanto, de forma clara e não o fazer de forma agressiva. E aqui é importante nós termos em consideração a nossa linguagem, a linguagem que nós vamos usar. Portanto, cuidado com as palavras que tu vais usar. E quando eu falo em linguagem, falo na linguagem verbal, que é as palavras que eu vou usar, mas também a linguagem não verbal, porque a forma, a nossa postura, os nossos gestos, o nosso tom de voz, portanto, nós também comunicamos através dessa linguagem não verbal. E se tu estiveres irritado, isso vai-se notar no teu tom de voz. Portanto, vai-se notar na tua postura, provavelmente estás mais firme, estás com uma postura mais irta. Portanto, cuidado, tanto com as palavras que vais usar, como a tua postura, a tua fisiologia. Falar de forma aberta, direta e honesta, mas sem partir para então uma comunicação agressiva. Portanto, ter aqui algum cuidado e ter atenção à forma então como tu dizes às pessoas. A terceira dica é saber dizer não. Portanto, eu não devo dizer que sim só para agradar os outros, para manter um clima de paz ou com medo de criar um conflito. Porque se eu digo sim para agradar a pessoa, eu estou a dizer não a mim próprio. E o que é que vai acontecer? Eu vou despoltar um conflito interno, ou seja, estou a evitar um conflito externo com a outra pessoa e vou dizer sim só para agradar. Mas no fundo estou a dizer não a mim próprio e vou criar um conflito interno comigo própria. Portanto, aprender a dizer não é também uma capacidade que nós podemos treinar e que nós não aprendemos a dizer não de um dia para o outro, tem que ser treinado. Aqui a ideia principal a reter é que tu tens que te respeitar para depois seres respeitado pelos outros. Portanto, respeita-te primeiro a ti. E se realmente a tua vontade é dizer não, então tu tens que treinar e tens que aprender a dizer o não à pessoa. Uma vez mais, não o fazer de forma agressiva. Portanto, ter aqui cuidado com as palavras que eu vou usar, com a forma como eu vou então dizer à pessoa o não. A quarta dica, fazer e receber críticas de forma positiva e construtiva. Portanto, ter aqui a capacidade também para críticas construtivas. Ou seja, eu tenho que aceitar que as outras pessoas podem pensar diferente de mim, podem ter uma opinião diferente da minha. E vou manter a calma. Por isso, vou tentar então considerar uma crítica construtiva e ficar atento ao ponto de vista do outro, porque por vezes ele até nos pode estar ali a dar algumas dicas, algumas sugestões que eu próprio podia desconhecer e que até poderão vir a ser úteis. Portanto, tentar aqui também equilibrar a forma como eu aceito as opiniões diferentes dos outros e encarar isso como críticas positivas e construtivas.
A quinta dica é esclarecer situações duvidosas. Isto é muito importante. Portanto, para evitar aqui inimizades, evitar mal-entendidos, é fundamental então esclarecer alguma situação que possa suscitar algum tipo de dúvida ao outro, de forma a que fique tudo clarificado, em que seja tudo de forma transparente, para que não haja dúvidas. Outra dica para te tornares numa pessoa mais assertiva tem a ver com o facto de tu admitires os teus erros. Portanto, reconhecer que erraste e ter a capacidade e a humildade de pedir desculpa. Ninguém é perfeito. Todos nós sabemos isso, ninguém é perfeito, todos erramos. Portanto, errar é humano. Então, é possível eu pedir desculpa, justificar-me à pessoa, reconheço o meu erro, peço desculpa. É preferível ter esta atitude do que fingir que nada aconteceu, e passar à frente da situação. Não, o facto de nós admitirmos os erros dá-nos uma capacidade também de nos tornarmos pessoas mais respeitadas, não é? Nós assumimos, nós temos a humildade de pedir desculpa, e certamente que do outro lado as pessoas vão entender, e vão perceber então o que é que aconteceu. Por último, a última dica que queria deixar tem a ver com o facto de nós estarmos abertos a negociações, principalmente em situações de conflito. Ou seja, eu devo estar aberto ao diálogo, ao compromisso, ao consenso, para que todas as partes envolvidas possam ganhar. Ou seja, eu devo optar aqui pelo ganha-ganha. Todos ganham, ninguém fica a perder. Mas para isso tem que haver algum tipo de tolerância. Como eu digo, temos que estar abertos ao diálogo, portanto, saber negociar aqui com as partes envolvidas. E isto, uma vez mais, é fundamental em situações de algum conflito ou de algum desentendimento. Portanto, se nós conseguirmos desenvolver estas dicas, é claro que isto é um treino, portanto é um processo, é contínuo. Eu não posso fazer isto hoje e ok, já sou assertivo. Não, isto é ao longo do tempo, é um processo. Portanto, o principal aqui é nós ficarmos conscientes que esta capacidade está ao alcance de todos, assim as pessoas o queiram. E é também ficar consciente aqui da forma como é que eu posso fazer então para me tornar mais assertivo, e por isso é que eu achei importante trazer aqui estas 7 dicas para partilhar convosco, porque à medida que as formos começando a utilizar, portanto no nosso dia a dia, à medida que as formos colocando em prática, vamos treinar esta aptidão e vamos desenvolver a nossa capacidade então de nos tornarmos pessoas mais assertivas. Portanto, olha, espero ter-te inspirado neste vídeo, espero que estas dicas te façam sentido para ti, e agora que já sabes um pouco mais acerca da assertividade, bora lá, é pôr em prática, é começar a aplicar isto no nosso dia-a-dia. Obrigada por estares aí desse lado e espero que tenhas gostado da minha partilha de hoje.